E aí, galera, continuamos aqui conversando sobre esses primeiros olhares que os pensadores tiveram para as transformações que aconteceram no século XVIII e XIX, com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Ali surge o pensamento sociológico. Nós já falamos sobre Augusto Comte e agora eu queria falar um pouquinho só sobre Karl Marx com vocês, tá bom? Veja bem, Marx, ele tem um jeito de olhar. Lembra que eu falei? Cada sociólogo utiliza uma lente, um método de interpretação daquele fenômeno social, daquelas transformações. Marx utiliza uma lente. Qual o nome da lente que Marx utiliza? Né? A lente que ele utiliza é essa aqui, ó. É o materialismo. Por que materialismo? Porque Marx acredita que o que dá origem à história, o motor da história, o que desencadeia os fatos na vida humana, né? Aquilo que é o primeiro motor dos processos, que desencadeia processos históricos e que influencia na vida de cada um de nós, primeiramente são as condições materiais da existência. As condições materiais da existência, ok? Então, por isso que é o materialismo. Materialismo histórico, ou seja, a história provém desse determinante, das condições materiais. Tá? Materialismo histórico. Vou explicar mais já já sobre isso, de modo bem sucinto. E também dialético. Por que dialético? Dialético porque esse processo de mudanças é um processo que acontece um tensionamento dos opostos. Mas eu já vou falar do dialético, segura aí, vou mostrar um gráfico, uma ilustração gráfica aqui, que ajuda a entender um pouquinho do pensamento de Karl Marx, do materialismo histórico dialético. Presta atenção, se liga. Vamos aqui imaginar que esse ciclo ele contempla as dimensões da vida em sociedade, várias dimensões da vida em sociedade, ok? Abaixo dessa linha você tem a infraestrutura. A infraestrutura é o quê? É basicamente os condicionantes materiais da existência humana, que são a economia e as classes sociais. Veja, o que Marx entende? Gente, o que vai determinar a tua vida, em primeiro lugar, é como você trabalha, como você come, quanto que você tem no seu bolso. É isso que vai determinar a tua existência. Não é necessariamente o que você pensa. Às vezes uma pessoa pensa algo muito bonito, mas ele não tem dinheiro. Alguém tem desejo de viajar o mundo, mas não vai viajar porque não tem dinheiro no bolso. O fato é que as coisas começam lá, na maneira como os grupos sociais se organizam para trabalhar, na economia, na dinâmica do trabalho. E ele diz assim: o capitalismo fala de liberdade, fala de igualdade perante a lei, mas nós temos uma economia desigual, uma economia que ela é, na sua estrutura, desde a sua infraestrutura, o capitalismo é promotor da desigualdade. Então você tem aqueles que são donos e você tem aqueles que não são donos, que são proletariado, os donos dos meios de produção e aqueles que são proletariado, que vendem a sua força de trabalho, ok? Mas não são donos do processo produtivo nem do produto final. O produto final pertence ao dono do capital. Então, os donos e o proletariado. Ora, essa relação de trabalho, essa é a forma como nós nos organizamos para trabalhar, baseado no princípio da propriedade privada, vai interferir no conflito de classes, nas relações sociais. As relações sociais, para Marx, não são harmônicas, não são de coesão. Ele considera que aquilo que parece que é coeso, aquilo que parece que é harmônico, na verdade, é conflito. A essência disso é conflituosa, por causa do aspecto do trabalho, né? Por causa das relações de trabalho que nós temos.
Então veja, aqui você tem uma pirâmide social onde algumas pessoas têm acesso aos bens produzidos, àquilo que as riquezas humanas. A riqueza humana é usufruída por alguns, de fato, e enquanto que a maioria da população trabalha, vende o seu corpo como força de trabalho. E aqui nós temos, então, um conflito social, um conflito de classes. E é esse conflito de classes relacionado ao trabalho, à dimensão econômica da vida, que vai gerar a dialética. Você tem, muito importante isso aqui. Você tem uma tese, uma sociedade estabelecida. Por exemplo, no mundo medieval havia uma maneira de ser, era a sociedade que estava estabelecida por alguns séculos. Aqui tinha uma nobreza, tinha um clero, tinha os servos, e essa maneira de estruturar a sociedade estava relacionado a quem era dono da terra, né? Ao dono do meio de produção naquela época, que era a nobreza. E para ser dono da terra tinha que ter algumas características. Bem, mas o fato é que, passo a passo, a burguesia foi ganhando força no decorrer da Idade Média, até que chega um momento que ela faz uma aliança com o rei, depõe a nobreza e estabelece uma nova realidade, que é a realidade do capitalismo, onde a burguesia é dona dos meios de produção. Ok? Houve, então, uma tese, que é a sociedade, digamos assim, antiga, e aí, no decorrer dos séculos, surge uma nova forma de ser sociedade, que é a antítese. A antítese. E do resultado, do tensionamento dessas classes sociais e desses projetos econômicos, ok? Você tem surge uma nova sociedade, que é a síntese. Veja, muito importante isso. É dialético justamente porque você tem o tensionamento, é do tensionamento de forças que o novo, que a história caminha. Ela surge daí, do tensionamento de forças. Ela não é uma história linear, como diria Comte, uma história linear de desenvolvimento. Não é isso, não. É uma história dialética, conflituosa. O que faz a história caminhar é a dialética, é o tensionamento, é o contraditório. Ok? Aí, só que isso se dá não no âmbito das ideias. Isso se dá fundamentalmente no âmbito material, no aspecto econômico e social. Aí, para manter essa nova estrutura do mundo capitalista, surge um Estado. Você precisa de uma estrutura política para dar legitimidade a tudo isso. Então vem a dimensão política. Aqui está o Estado, aqui está o aparato policial, o exército, e você tem todo um processo coercitivo aqui. É o Estado que tem que garantir essa ordem, que essa ordem econômica e social continue da maneira como está. Beleza? E aí, só que não adianta, nenhum ser humano vive debaixo da opressão por muito tempo. Não dá. Mesmo com uma arma na cabeça. Chega uma hora que é melhor você ter uma pessoa que concorda com todo esse processo. E como é que alguém concorda com a sua própria a condição de injustiçado? Como é que alguém vai concordar? É com a ideologia. A ideologia, os mecanismos ideológicos, que são a família, ocupam um papel nesse processo, a religião, para Marx, ocupa um papel muito forte nesse processo também ideológico, a escola, brutalmente, a escola moderna, ela vem no sentido de confirmar toda a estrutura hierárquica da sociedade capitalista, toda a estrutura hierárquica que uma criança tem que obedecer sempre, para que ela não questione isso, para que ela entenda, o mundo é assim. Né? Eu posso estar sofrendo no emprego que eu estou, mas eu tenho que dar graças a Deus, né? E obedecer, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Há uma alienação da minha consciência, eu sou separado, eu não consigo perceber que aquilo que parece que é igualdade, somos todos iguais perante a lei. Aí o Marx vai dizer, isso é mera aparência. A essência das coisas está na economia, nas questões materiais. Então,
Eu preciso. A maioria das pessoas está com o véu nos olhos, ela não enxerga a sua própria condição de exploração. Isso é uma forma de alienação, tá certo? Então, assim que funciona esse processo. Abaixo, a infraestrutura, que são as condições materiais de existência. Você tem a economia, que influencia os conflitos de classes. E aí você tem uma política que legitima isso, tá certo? Uma estrutura de Estado que legitima isso, um direito burguês, diria Marx, assim, nessa pegada marxista, que legitima essa estrutura econômica e social, e para confirmar isso ideologicamente, para que o pobre seja pobre, o proletariado seja explorado e continue achando que é feliz nesse aspecto como explorado, para que ele não se rebele, você tem uma estrutura ideológica, ok? Que vai afetar a consciência dos indivíduos, dos sujeitos. Tá? Então é economia, sociedade, política e ideológica. Para cá é superestrutura. Para baixo, infraestrutura. A superestrutura não existe sem a infraestrutura. É a infraestrutura, as condições materiais de existência no pensamento marxista que gera, que cria a superestrutura. Se fosse falar de um princípio de legitimidade, né? E de causalidade também. Você tem a estrutura econômica que gera social, que gera uma política que confirma tudo isso, junto com a ideológica que também vai confirmar esse processo. Tá certo, pessoal? Então, eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho desse materialismo histórico dialético com essa breve ilustração. Um abração, valeu!